Alô? 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 Planeta Terra! Alô? Alô, alô, sejam muito bem-vindas. Começa agora mais um episódio do podcast Alô Ciência. Eu sou o Marx. Eu sou o Lucas Andrade. E eu sou o Jefferson. Estamos aqui de volta. Na verdade, eu tô de volta, né? Depois de muito tempo sem gravar. Pois é, tava Agora... com saudade do Marx aí. Pois é, Tá depois de demitido, recontratado. Bom, galera, hoje a gente vai falar um pouquinho na nossa série de pseudociências. A gente vai pegar um tema mais específico, que são os florais de Bach. A gente vai discutir um pouquinho o que são, qual que é a ideia por trás e por que cientistas falam tão mal dos tais dos florais, né? Da onde que vem esse suposto problema com os florais. Bom, mas antes disso, vamos fazer aquela divulgação nas nossas redes sociais? Vamos. Se você curte o nosso trabalho, se você acha legal tudo isso que a gente faz, você pode considerar apoiar a gente através do apoia.se/alociência ou patreon.com/alociência. Lá você pode colocar planos desde R$1 mensal até o seu salário inteiro para poder ajudar a gente e não só ajudar, mas eu acho que é super válido esse trabalhão que a gente faz a cada episódio. Cada episódio dá em média, 10 a 15 horas de trabalho, então remunera a gente aí, por favor. Se você não puder ajudar financeiramente, você pode divulgar nosso podcast através das suas redes sociais ou também avaliar a gente no iTunes, bota 5 estrelas lá pra gente que dá notoriedade também, certo? Tudo isso e muito mais você pode entrar no nosso site alociencia.com.br e bora pra pauta. Bom, acho que a primeira coisa pra gente discutir, talvez, seja o que são os tais dos florais, né? Que é tipo homeopatia, certo? O que é isso? Basicamente ele tem um fundo muito grande da homeopatia. O cara que criou os tais dos florais de Bach é o Eduard Bach. Não é o Johann Sebastian Bach. Mas você escreve que nem ele, né? Bach. Exatamente. Ele era um médico homeopata, né? E ele, basicamente partindo dos pressupostos da homeopatia, da diluição extrema, ele considerou que algumas flores, né, então substâncias vegetais, podiam ter substâncias que ajudassem a curar algum tipo de desordem, seja ela psíquica ou física, né? Então ele formulou basicamente 38 diferentes tipos de soluções, usando o princípio da extrema diluição da homeopatia, e essas soluções elas contêm substâncias oriundas de plantas, de flores. A maioria delas. Se eu não me engano, tem uma só que não conta com substância oriunda de flor. Então, ele parte de uma ideia similar à homeopatia, que é a da extrema diluição, mas não é totalmente igual, porque a homeopatia trabalha com aquela ideia de que algo que te faz mal em grande quantidade pode te fazer bem se for colocado em doses homeopáticas, tipo a velha história da cebola lá, que como a cebola te faz chorar. Alguns homeopatas falam que a cebola em pequenas quantidades pode ser um bom antialérgico, porque em grande quantidade ela te causa essa alergia de fazer chorar e tal. Então, esse princípio do pequenas quantidades efeito reverso, ele não segue, mas ele segue o princípio da diluição extrema, que é trazido pela homeopatia. Só que a diferença é que é com flores. A diferença é que é com flores e que ele não tem essa ideia do contrário, né, que a homeopatia fala, né? Tá. Em grandes quantidades a substância vai te fazer isso, em pequenas ela pode trazer um efeito benéfico. E aí algumas coisas que eles supostamente ajudariam a combater. Bom, tem várias coisas. Eu peguei aqui algumas que me saltaram aos olhos quando eu estava fazendo pesquisa, que é depressão, terror, angústia, insônia, coisas desse tipo. O que é o terror? Uma pessoa Cara, eu não sei explicar, mas eu sei que é uma coisa psicológica, Nossa, eu posso estar falando muita bobeira agora, porque de fato não é um negócio que eu estudei nunca na vida, mas tem a ver com... pânico, medo, né? Mas tem a ver com aquela síndrome que a pessoa acorda no meio da noite... extremamente assustada. Tô colocando em termos praticamente leigos, mas é isso, assim. Eu acho que se eu não estiver confundindo, é isso. Tá. Então é um negócio, assim, que de fato exige um acompanhamento. Enfim, aí eu separei alguns florais, pra gente começar a discussão, separei alguns que eu encontrei num site que defendia o uso de florais, um site que vende florais. Importante. Aliás, essa definição também não foi tirada da minha cabeça, tá? Eu peguei de site, fiz um mesclado aí de sites que vendem florais, então não foi nenhuma definição já crítica.
E aí eu peguei alguns florais para colocar o que eles pretendem tratar. Então, por exemplo, tem um dos florais que se chama Willow, ou Willow, não sei, que, segundo a descrição, ele é bom para cura de amargura, ressentimento e combate à negatividade. Ajuda a pessoa a assumir mais responsabilidades e de não se culpar pelos outros ou pelas coisas que acontecem. São várias coisas ao mesmo tempo, né? Tipo, não é uma única coisa, né? E assim, eles não param por aí, né? Tem um outro aqui, por exemplo, o Mimulus. Ajuda fortemente contra o medo de doenças, dor, desgraças e acidentes. Auxilia na volta da confidência e felicidade. E aí a gente podia ir mais longe, né? Tem, olha, Clematis, ou sei lá, se essa é a sílaba tônica. Ajuda a pessoa a realizar seus trabalhos e estabilidade. Ajuda também para a falta de interesse pela vida e resgata a capacidade de atenção dos mais desatentos. Então, assim, a capacidade de cura, vamos dizer assim, é de coisas muito diferentes, né? Não é só um ponto específico. Ele trabalha supostamente com várias questões humanas diferentes. Então, isso daí a gente já pode fazer paralelos com o viés, né? O viés de confirmação de quem tá usando aquilo, né? Porque se você fala que, por exemplo, esse Mimulus aí, ele ajuda fortemente contra o medo de doenças, dor, desgraça e acidente. Aí você já vê, tipo, tudo que é negativo, alguma dessas coisas essa pessoa pode ter, né? Uhum. Auxilia na volta da confidência e felicidade. É muito etéreo, é muito generalista isso, né? E a pessoa que tá tomando aquilo, ela pode estar tomando esse floral e ele simplesmente reparar em uma dessas coisas que fatores da vida dela que de repente melhorou, seja psicologicamente, seja por placebo, que a gente vai falar daqui a pouco, e a pessoa dá o sentido de causa e efeito para esse floral, né? Da responsabilidade de melhora, né, pro floral. Exatamente. E, tipo, por isso essa coisa generalista, e até parece muito com descrição de signo também, né? Porque signo também é assim, é bem generalista, assim. E aí a gente chega nos problemas, né? A gente não tem nos florais uma evidência científica de que eles funcionam. Na verdade, a maior parte dos testes, eles não deram diferença entre o uso de floral e o resultado que a gente obtém por efeito placebo. Então, a gente não sabe, né, se esses compostos, ainda que estivessem concentrados, teriam o efeito prometido. Com certeza diluídos eles não têm, porque tem estudos que mostram que pela diluição homeopática aí dos florais, não chega a ter mais uma molécula do que tinha da flor originalmente. Então, assim, não tem mais uma substância ali, assim como também não tem nos remédios homeopáticos. E é isso, o resultado positivo não difere do resultado do efeito placebo. E aí a gente vai deixar linkado aqui um estudo que foi publicado, que é uma revisão, na verdade, dos efeitos dos florais e uma revisão mostrando que o efeito placebo está pau a pau com o efeito dos florais. Então, retira qualquer possibilidade dos florais terem um ponto positivo na cura de determinados pontos e tal. Isso fora o que eu considero uma irresponsabilidade, você colocar um negócio que não tem evidência científica para ajudar a tratar, por exemplo, o que eles colocam aqui como angústia, depressão, que são coisas, sabe, que as pessoas combatem em terapia, etc., ou de outras formas, e que você vender um remédio que não tem evidência enquanto medicina, eu acho que é uma coisa muito desleal, assim. Eu acho que é muito grave esse tipo de erro, não pode ser cometido. Então, mas eu queria perguntar mais sobre essas evidências, né? Porque quando a gente faz uma pesquisa científica, né, pelo menos essa daí por comparação com um controle, no caso o controle deles eles fizeram vários testes com várias pessoas, sendo que um grupo era de pessoas que estavam tomando só água, é isso? Tipo um placebo qualquer, né? Um placebo, água com açúcar, sei lá o quê. E outra que tava tomando só floral, certo? Isso. E aí a diferença deu nenhuma. Exato. Foi idêntico mesmo. Exatamente. A melhora que você tem entre as pessoas que tomavam água, vamos supor, né? E as pessoas que tomaram o floral é a mesma. Mas tem melhora nos dois lados. Não, tem a melhora porque a melhora pode ser uma coisa que você ia se curar normalmente. Quando a gente tem o efeito placebo, é um negócio que a gente não sabe se foi... Claro, né? Tem o efeito da pessoa, que aí tem toda a questão do efeito placebo, que a gente pode deixar linkado o episódio que a gente fala de efeito placebo, que é muito bom, que é com o professor Bruno Gualano. Sim, nossa, que muito fala um bom pouco sobre o efeito e tal, que eu não vou entrar aqui, porque senão a gente ficaria um tempão só falando nisso. Mas basicamente, ele pode ter um efeito. Mas quando a gente tem um suposto medicamento que não difere
do efeito placebo, é porque a gente não tá falando de algo medicinal, assim. A gente tá falando de uma água qualquer, efeito placebo. Então, isso pode até surgir como argumento nos defensores do floral. Ah, mas tem o efeito placebo que dá uma melhora. Beleza, o efeito placebo dá uma melhora. O professor Bruno discutiu isso. Só que, então não precisa vender floral para as pessoas, dá água e fala que é remédio. Né? Mas é muito louco. Eu fico pensando que como que faz parte da crença da pessoa, a pessoa gastar lá, sei lá, quanto que custa 100 conto um floral. Gastar 100 reais naquilo, ouvir de pseudo, né? Especialistas falando que isso vai dar certo, aí tem todo o design, um gostinho, sei lá o quê. Isso pode contribuir com o psicológico da pessoa para o placebo ocorrer. Com certeza. Certo? Com certeza. Ainda que seja só água. Exato. Né? É muito bizarro isso. Aí eu fico muito me questionando assim, será... Tem uma amiga minha que recentemente falou pra mim que tava usando floral. Eu fico falando, tipo, amiga, mas é só água e tal. Mas será que eu não tô acabando com o efeito placebo dela ao dizer que isso é água? Eu falo pros alunos isso. Eu falo, galera, quem toma homeopatia? Aí eu explico que aí sempre tem um ou dois que entende até o final, né? Porque é um conceito difícil pra um parênteses de aula, assim, explicar o que é efeito placebo é um negócio que é difícil. Aí eles entendem, mas se você tá contando tudo isso, você não pode estragar o efeito que tem no nosso corpo? Eu falei, posso. Aí você vai ter que buscar remédio de verdade. Posso. Mano, mas é muito louco. Acho que o grande problema dos florais, pelo menos no que tange a ciência, é dizer que isso é ciência, né, cara? E, tipo, muitas pessoas acabar deixando de tomar remédio por causa disso. Enfim, e muita gente ganhar dinheiro em cima de um negócio que... Isso é o pior. As pessoas que ganham dinheiro em cima disso, né? Isso que no que mau dói. caratismo. Porque eu acho que tem um grupo de pessoas que acredita genuinamente naquilo que está vendendo. Seja o floral, seja o tarô, seja qualquer coisa. Eu acho que essas pessoas que acreditam genuinamente, elas não são um problema, assim, a princípio, pra mim. Eu fico mais irritado com as pessoas que se aproveitam. E tem essas pessoas, e claramente, quando eu fui pesquisar a pauta, eu fui entrar nos sites de florais, nesses caras que vendem floral, tem uns textos que não é possível que o cara... Sabe, porque é um negócio, não, tá muito ratificado cientificamente por meio desses artigos aqui. Aí ele deixa um link. Aí você clica no link, os artigos são publicações dele no site dele. Mas, mano, isso daí é uma palhaçada, né? Então, assim, esses caras, às vezes, eu não acho que eles estão agindo de boa fé. Eu acho que, assim, com certeza tem gente que não age de boa fé. Eu só não saberia dizer quantos são. Eu não sei se é de má fé a maioria das pessoas. Acho que é o mesmo efeito de muita religião, enfim, sim. Tem pessoas que acreditam de fato naquilo e pregam aquilo e consequentemente a cada um interessada no dinheiro alheio. Sim. 1000 questões sobre isso, assim. Só levantei essas perguntas. Bom, e aí pensando em tudo isso, a gente tem uma série de políticas públicas que têm sido elaboradas no mundo para pensar o que ser feito, não só com florais, mas vai ser inevitável deixar de falar da homeopatia aqui, porque a homeopatia foi o que deu em algum grau alicerce pro Eduard Bach desenvolver os florais. Então eu acho que, como a gente está mais ou menos no mesmo balaio, assim, são parentes próximos, os remédios homeopáticos e os florais, então acho que eu vou abrir um parênteses para eles também. E aí o que tem sido feito no mundo? Bom, França, 2019. Depois de analisar mais de 1000 pesquisas e perceber que a homeopatia não funciona mais que placebo, a França vai deixar de financiar tratamentos homeopáticos. E aí com isso a expectativa é de economizar mais de 120 milhões de euros. E é isso que a gente fala, né? Isso é utilizar a evidência científica. Beleza, você quer comprar a sua homeopatia? Vai lá, usa o seu dinheiro, não usa o SUS. 2018 na Espanha, existe um plano de metas de retirar por completo das universidades, centros de saúde públicos e privados, o que o governo espanhol chamou de pseudoterapias. Nada mais são do que terapias que não têm evidências científicas constatadas. Em 2018, na Austrália, houve um retiro da homeopatia das farmácias. Em 2017, o Reino Unido também deixou de financiar tratamentos homeopáticos. Em contrapartida, no Brasil, em 2006, governo Lula, o Ministério da Saúde incorporando a homeopatia e outras 4 pseudoterapias no Sistema Único de Saúde, né? Então tem termalismo, acupuntura, antroposofia e a fitoterapia, que a fitoterapia também, ela, claro, né, assim, se a gente partir do pressuposto da fitoterapia, medicamentos são feitos com substâncias vegetais. Isso não é uma bagunça, a princípio, mas pode virar, tem muito lugar que vira bagunça. E aí, se a gente já achava em 2006 ruim o Lula ter incorporado isso, por meio da portaria 971,
O governo Temer incorporou outras 24 pseudoterapias durante o seu curto, mas não suficientemente ruim, mandato. Foi em 2018 isso. 2018, Então, assim, segundo o ministro Ricardo Barros, do governo Temer, abre aspas, essas práticas são investimento em prevenção à saúde para evitar que as pessoas fiquem doentes. Precisamos continuar caminhando em direção à promoção da saúde em vez de cuidar apenas de quem fica doente. Só uma observação, Ricardo Barros, ele foi ministro, nessa época ele era ministro da Saúde, ele estava deputado federal e foi cassado em setembro de 2019. Ele é do PP. Não, ministro, tá errado, né? Tipo, você quer prevenir problemas de saúde, não é fazendo medicamentos sem evidência científica, é dando para a população a possibilidade de se exercitar, de comer direito, enfim. Tipo, não discordo. Se aposentar, da população se aposentar. Exato. Né? Eu não discordo que a gente precisa investir na prevenção de doença do que pensar que só, né? Tipo, tratar a doença. Mas ele usou um falso argumento para uma justificativa boa para um falso argumento. Né? É um argumento correto, né? Tipo, precisamos investir na prevenção. Só que com uma metodologia errada. Isso daí não é prevenção. Exato. Né? Basicamente. E pior, se o problema parasse no ministro Ricardo Barros, aí do PP, tava bom. Mas eu descobri que tem uma frente parlamentar em defesa das práticas integrativas de saúde, chamada Frente Holística. Conta com um monte de deputado. E eu vou deixar linkado aqui a lista que tem de 2015, porque eu não achei uma mais atual. Achei de 2013 e 2015 no site oficial. Já tinha outro que não era o site exatamente. Pelo menos discriminando os partidos. E aí, assim, gente, não é partido... Aquelas legendas de aluguel, assim, só que faz uma frente qualquer, não. Tem muito partido grande, tipo PSDB, DEM, PT, PSOL. Então, e aí entra toda uma bagunça que a gente tem de nem direita nem esquerda. Pra frente. Pra frente. Nem direita nem esquerda. Saber do que falar quando a gente tá falando de evidência científica, né? Tipo, beleza, eu acho que é interessante a gente pensar no conhecimento tradicional que populações diversas, indígenas ou quaisquer outras populações formularam ao longo do seu desenvolvimento. Mas o conhecimento tradicional não necessariamente é um conhecimento científico, e tudo bem também. Isso não é um demérito para o conhecimento tradicional, só não faz dele um conhecimento científico. O empirismo tem um pressuposto ali de conhecimento científico, mas para a gente considerar conhecimento científico tem que passar pelo que a gente formula como crivo da ciência, que é ser testado, ser revisado por pares, ter publicações em diversas revistas, etc. Então, enquanto não tem isso, a gente não pode chamar de conhecimento científico e não pode colocar num sistema único de saúde. Eu acho que isso é isso que é perigoso, assim. Tem duas maneiras de a gente pensar sobre isso. Tanto no nosso pessoal, tipo, será que, mano, se a nossa tia começar a tomar, qual é o problema dela tomar, sabe? Mas não é a mesma coisa que você fazer políticas públicas baseadas nisso. E além de você investir ou gastar dinheiro nesse tipo de coisa, não tem evidências que mostram a eficácia disso, né? E você pode estar, tipo, deixando uma galera, assim, diminuindo a saúde mesmo da população por causa de algo que você não sabe se funciona. Então, é muito perigoso botar isso em políticas públicas mesmo, como você disse, cara. Não, e vender como medicina. Pode ser qualquer outra coisa. Medicina não é ciência. Tudo bem, não sei. Acho que as pessoas... Hoje, eu ouço isso com frequência, assim. Principalmente no meu nicho, que são pessoas de esquerda, com conhecimento grande das ciências humanas e tal. Mas eles repetem isso frequentemente. Mas os cientistas acham que só o que é válido é ciência. E não é isso que a gente defende. A gente defende que para ser chamado de ciência, precisa passar pela metodologia científica toda. Se não é, tudo bem não ser, só que se venda. Quem está valorizando mais o discurso de ciência, no fim das contas? Sou eu que estou falando que não tem problema não ser ciência? Ou eles estão falando que um negócio que não é científico, que eles só conseguem ratificar o negócio assim? Tipo, ratifica o negócio porque ele é importante culturalmente. E é mesmo. Tipo, eu não acho que filosofia... Eu não acho, não. Filosofia não é ciência. E nem por isso eu acho que é uma bosta. É importantíssimo. As nossas leis, nossa moral, tudo isso foi construído com base filosófica. E tudo bem. Bom. E aí entra um monte de bagunça, assim. Olha, só pra gente citar algumas. Dança circular. Como é que chama isso daqui? Apiterapia. Constelação familiar. Cromoterapia. Geoterapia. Imposição de mãos, que é o reiki. Bioenergética. Ozonioterapia. Nossa. E assim, mano. E aí vai até os casos mais graves, né? Porque, por exemplo, os florais, eles não fazem mal. Se eles forem tomar, não vai acontecer nada. É uma água ali tão diluída que tudo bem. Agora,
dependendo do que a gente vê coisas na internet de tratamentos que podem sim fazer mal para as pessoas, né? Sim, o florais não tem problema tomar, até porque é água, e a água é boa. Porém, não é tipo, a gente tá defendendo a ciência como ela deve ser feita e a gente é chato pra caramba. Não, é porque abrir brecha pra isso pode abrir brecha pra problemas de saúde, e quando se chegar a nível de políticas públicas é ainda mais preocupante. Né? E aí entra uma outra questão, né? Tipo, tem que acabar os tratamentos holísticos? Eu acho que no SUS, com dinheiro público, tem que acabar. Porque se está proposto como medicina, ciência e tal, e não passou por metodologia científica, então tem que acabar, mano. Venda como ciência o que passou pelo crivo de método científico. Porém, e aí eu vou destacar um trecho de um documento da Organização Mundial da Saúde, a gente tem um segundo ponto para considerar, que é o seguinte, abre aspas, da OMS. Em muitos países em desenvolvimento, ou seja, países pobres, particularmente em áreas rurais, praticantes de medicina tradicional são as principais ou únicas fontes de atenção à saúde nas comunidades. E aí a OMS está defendendo o uso dessas práticas ditas alternativas aí pelo conhecimento tradicional, né? Porque isso pode trazer algum efeito benéfico para a população. E de fato, a gente já discutiu o efeito placebo, as pessoas vão se sentir melhor se elas fizerem yoga, meditação e tal. Maravilha, acho que não tem problema nenhum, pelo contrário, acho que é bom, só que isso não pode ser vendido como ciência. Só esse é o ponto. E assim, se a gente está preocupado em prevenir doenças, a gente tem que ter uma política pública muito efetiva em relação à vacina, por exemplo, né, que a gente tem um problema real. A gente tem que ter uma política pública das pessoas acessarem alimentos de qualidade por um preço mais baixo, das pessoas conseguirem fazer exercícios em praças públicas, em lugares públicos, isso repensa o espaço urbano inteiro. A gente precisa ter uma redução de jornada de trabalho para as pessoas não precisarem trabalhar 8 horas, se deslocar por 4 e dormir 8 às 8 só para ter que ir trabalhar no dia seguinte. Então tem um monte de formas de políticas concretas de prevenir problemas de saúde que não é vendendo efeito placebo para as pessoas. Então eu tenho a impressão às vezes que eles querem fazer... Impressão, né? Que eles querem fazer o mais barato e mais simples, não importa custe o que custar. Então, acho que as coisas não podem ser tão simplificadas assim. Então, acho que tem essas questões. E no Brasil isso é mais grave, né? Porque a gente tem essa frente parlamentar aí, a gente tem desde o PSOL até o DEM incorporando essa frente, então ninguém faz um debate sério do que é fazer política pública com evidência científica. Então, assim, né? Fica esse balaio, né? Não, mas perfeito. Acho que você falou que é perfeito. Mano, vamos jogar com o óbvio, né? Que é trazer bem-estar pra população. Saiba o que é bem-estar. Assim, não existe remédio mágico pro bem-estar. Existem coisas que a gente já sabe que existem que não estão sendo feitas, né? Inclusive a OMS coloca nesse documento gigantesco que eles fizeram sobre... É um documento que visa colocar projeto de saúde para 2023, né? Eles colocam, a gente vai buscar atuar dentro do campo do conhecimento médico e científico, buscar dados, etc. Tem coisa que já tem dado, tem coisa que comprovadamente não tem cabimento, tipo, sei lá, pegando no exemplo do Brasil, constelação familiar e tal. Mas mesmo os florais, o fato de não diferir do efeito placebo não é dado suficiente. O que a gente precisa mais de dado? Tudo bem, acho que fazer teste e retestar faz parte da ciência. Né, cobrem dentro do que a gente sabe que tem resultados positivos já, não só do efeito placebo. Já chegamos meio que à conclusão de que em políticas públicas a gente não deve usar floral, né? E nem pseudociências, nenhum tipo de pseudociência. Mas... A nível pessoal, Marcos, você acha que a gente deveria impedir nosso amigo lá da faculdade que tá tomando, ou então essa nossa tia, enfim, qualquer pessoa que tá tomando esse tipo de coisa? Não, acho que impedir não. Eu acho que a gente tem que fazer o que a gente tá fazendo aqui, fornecer informação. Falar, não é ciência, tudo bem, pode tomar. Pode tomar. Tipo, e tudo bem mesmo, eu tô falando, não é com deboche. Uhum, tipo, toma beleza, aí. Você que sabe. Não, acho que assim... À medida que a pessoa fez uma escolha de tomar um negócio, que ela sabe de onde são as premissas, como é que foi feito, que não passou por uma coisa que teoricamente o ideal seria ela conhecer, que é como é construído o conhecimento científico, aí passa a ser uma escolha, assim, do começo ao fim.
Quando a pessoa não sabe como o medicamento é produzido e ela acha que o floral é produzido da mesma forma, ou com o mesmo respaldo, melhor, da mesma forma não, mas com o mesmo respaldo que é produzido um antibiótico, por exemplo, ou qualquer outro medicamento, sei lá, alopático e tal, eu acho que ela não está fazendo uma escolha com todos os dados. Então, acho que assim, o que a gente tem que ter é todos os dados na mesa. Tipo, tendo isso, aí escolhe. Sim. Aí, de fato, vira uma escolha. Sim. Eu, pessoalmente, eu acho que essas pseudociências, elas estão cada vez mais fortes. Pelo menos eu tenho essa percepção. Não tenho dados pra isso. Mas eu vejo que as pessoas, elas estão com medo de admitir que isso tá no campo da fé ou tá no campo do psicológico, sabe? Não é necessariamente algo que é comprovado realmente. Então, um conselho que eu dou quando alguém fala pra mim que tá tomando esse tipo de coisa é, tipo, faz bem pra você? Beleza, tome. Mas também entenda por que você tá tomando isso. E se você admitir que isso faz parte de alguma crença sua, que você precisa acreditar nisso pra isso funcionar, também perceba que tipo de fé que você tá tendo, sabe? Vai trabalhar sua fé mesmo, sabe? Eu acho importante a gente olhar pra esse tipo de coisa, sabe? Eu vejo hoje tem um grande fator que ocorre, inclusive na universidade, bastante, que é o jovem místico, né, gente? O jovem místico é aquele jovem que realmente usa todo tipo de pseudociência e que acha que realmente é eficaz e tipo, defende muito esse tipo de coisa, quando eu acho que, na verdade, falta a pessoa admitir que ela... Você tá tentando substituir algum tipo de religião ou algum tipo de fé que você precisa ter e não tá admitindo, sabe? Porque entre o nosso nicho, assim, né, esquerda, os pianos e tal, é legal você ser ateu, mas é legal você acreditar em astrologia. Exato. Então, assim... tudo bem você acreditar em alguma coisa, sabe? Só que você admita que tá acreditando no negócio. Admita, não chama de ciência, cara. E é uma coisa que eu tenho feito, inclusive a gente falou bastante sobre isso, eu tava ouvindo o episódio de Mochileiro das Galáxias, né? É você admitir a sua fé, sabe? É você olhar pra você, assim como... Beleza, eu faço ciência, eu trabalho com ciência, eu curto ciência, mas ainda assim somos seres humanos, a gente precisa acreditar em alguma coisa. Nem que seja num Deus, ou nem que seja no amanhã, nem que seja, sabe? Qualquer coisa que faça a gente... Que faça bem pra gente, sabe? Desde que seja consciente. Isso é fé, não é ciência. Certo? Certo. Tem que acabar o jovem místico. Cancelamos o jovem místico. Cancelamos o jovem místico. Então é isso. Falamos um pouco dos florais, o que são, como funcionam, quem idealizou, quais são os problemas que a gente acredita que eles tenham e quais são as políticas públicas que têm sido implementadas no Brasil e no mundo. E quais os problemas que a gente vê em algumas dessas políticas públicas e até onde vai ou pode ir um conhecimento que é científico ou não é científico. Acho que mais ou menos foi essa a nossa discussão. Eu acho que acima de tudo também, a gente tentar olhar isso também com respeito à cultura das pessoas, né? Sim. A gente não tá aqui querendo ter um ar colonizador falando, nossa, isso é ciência, a ciência é a luz, só nós estamos certos, pare de fazer isso, sabe? Eu acho que toda pessoa, toda comunidade tem o direito de exercer, todo o direito de exercer os rituais ou seja lá qual for o tipo de medicamentos e usos que eles fazem, né? Mas, enfim. Até porque se você pegar um cientista sério, vai chegar numa comunidade qualquer, quilombola, indígena ou qualquer tipo de comunidade, né? Que esteja num ritual ou algo do gênero, ele não vai chegar lá e falar assim, olha, isso daqui não é válido para fazer o resultado que vocês desejam. Isso daí, não existe isso. A não ser que seja um cara deslocalizado ao extremo, assim, desrespeitoso e tal. Mas ninguém vai fazer isso, ninguém sério vai fazer isso. Porque aquilo ali, apesar de não ser algo científico, é uma parte do conhecimento popular, do conhecimento tradicional, folclórico, de comportamento social, e é isso. E o valor disso não é pequeno, o valor disso é grandioso. E para isso tem que ter política pública de manutenção das populações para elas manterem os conhecimentos tradicionais delas, sejam filosóficos, sociais, etc. A gente só não pode pegar alguma coisa que faz parte do social de uma população e começar a vender como ciência sem ter passado por uma outra comunidade, que é a comunidade científica. Só isso. Bom, dito isso, vamos para o nosso disco de ouro? Bora.
Bom, vou sugerir um documentário que tá inteiro no YouTube, que é um documentário que o Dawkins produziu, que se chama Inimigos da Razão, onde ele vai problematizar um pouco as questões de pseudociência, o uso dessa pseudociência enquanto venda e etc e tal. Acho que é um documentário que vale bastante a pena. É bem curtinho, tá linkado aqui. Vale dar uma olhadinha na crítica. Sabe o que eu não gosto do Dawkins? Os fãs dele. Não, tem Cala a fã... boca. Não, tem fã dele que perde a noção e cruza o outro lado, sabe? Tipo, não é... Fica extremamente chato em relação a qualquer tipo de traço cultural, religioso e... Enfim, fica chato. Uma pessoa chata e às vezes arrogante, né? E aí cai nesse erro que a gente falou, que tipo, esse não é um cientista sério, né? É, porque dá a impressão que só o que é válido é ciência, né? Exato. Vamos lembrar disso, né? Que Beleza. nem o fã de Star Wars, então. Exato, fã de Star Wars. Vocês são dois babacas, tá? Minha segunda dica. Assiste Star Wars 9, que tem várias questões ali. Não é o melhor não. Star Wars, nem de longe. Tá bem ruim, assim, se a gente comparar, mas ainda assim é bom porque é Star Wars. Eu gosto porque eu vou editar esse episódio, então eu vou cortar isso. Pode cortar, porque tá longe. Gente, esse pi que vocês ouviram era uma recomendação de Star Wars. Merda. Tá, quer falar? Jefinho. Vou falar. Eu tenho uma recomendação que é... Eu ainda não terminei de assistir, tô no último episódio, mas é uma série foda, que é o Unbelievable, que tá no Netflix. Nunca vi. É uma série de crimes que aconteceram nos Estados Unidos, de estupros. E aí conta a história de uma menina, de uma vítima. E, em paralelo, conta a história da investigação das investigadoras que foram atribuídas a algum desses casos, assim. E, cara, é foda mesmo, assim. Tipo, todo episódio você termina falando, caralho, unbelievable. Legal. A minha recomendação é de um livro fininho, super rápido, assim, dá pra você ler em uma semana, rapidão, que se chama Por que eu almocei meu pai, de Roy Lewis. Ele é um jornalista, ele escreveu na década de 60 esse livro e virou até cultzinho, assim, depois de um tempo, porque ele conta a história de um homem macaco mais importante do Pleistoceno, segundo o que tá escrito, né? É basicamente assim, ele conta a história de uma família de homens ancestrais, hominídeos, que tava bem nessa época do Pleistoceno, e basicamente eles começaram a descobrir o fogo, a pintura rupestre, só que ele é contado de uma maneira, como uma narrativa mesmo. E o pai dessa família, ele é como se fosse um visionário da evolução, assim. Ele sabe o nome das espécies, ele sabe em que época que eles estão, ele sabe quais são os próximos passos da evolução. E, cara, é muito da hora que ele vai narrando uma história que tem muito humor e tem bastante conceito científico muito bem embasado, sabe? Pelo menos pra época onde ele escreveu isso. Vamos lembrar, né? Que ele escreveu na década de 60. Mas é muito divertido, vale muito a pena. É tipo uns Flintstones com embasamento científico. Muito da hora, gente. Por que almocei meu pai? Bom, galera, então é isso. Fechamos? Isso. Muito obrigado. Até a próxima. Falou! Ou quando tivermos mais fichas.